A gente vai entrar num território muito interessante. Nós vamos dizer para vocês algumas coisas que podem ser feitas para você começar a se treinar a ser menos preocupada, diminuir a preocupação, viver de forma mais leve, mais tranquila. Provavelmente, né, tô aqui adivinhando, algumas pessoas podem estar pensando, mas será? É difícil, não é fácil parar de se preocupar, porque a mente, ela vai, ela se preocupa. Eu já sou assim, a minha mãe também era assim. São os pensamentos que começam a vir. Justificativas. As justificativas, exatamente. O que a gente pode dizer sobre isso? Talvez não seja fácil mesmo, também ninguém disse que seria. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Nós não teríamos aí o Brasil em primeiro lugar, campeão de ansiedade no mundo. Não é fácil, mas é o que você precisa fazer. Assim, qual fácil ou difícil você vai escolher, né? Difícil continuar preocupado desse jeito? Deve ser. Então, vamos trabalhar, vamos fazer agora o caminho contrário, aprender como fazer para acabar com esse nível de preocupação, diminuir esse nível de preocupação para algo mais leve, pelo menos. Primeira coisa, observar aquela construção do e se, que nós falamos lá no começo, né? O ansioso, ele vai para o e se, e o e se é, e se der errado, não é e se der certo não, e se der errado. Experimente trocar o e se por como seria se. Quando eu uso essa expressão, como seria se tal situação fosse assim assado? Gera um estado emocional em você de curiosidade e deixa claro que você está no campo das possibilidades, porque nós estamos realmente. Nós temos um planejamento para amanhã de manhã, nós temos uma decisão do que nós vamos fazer amanhã, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Mas como seria se naquela apresentação de trabalho eu conseguisse falar com calma e explicar muito bem o que precisa ser dito? Como seria se as pessoas que vierem para a minha apresentação de trabalho ficassem empáticas comigo? Como seria isso? Porque eu estou pensando tudo ao contrário, mas se eu colocar um como seria ser, abre-se um campo de possibilidades e um campo de curiosidade também. Você fica curiosa de como as coisas poderiam ser diferentes. Nesse estado, você pode imaginar várias possibilidades boas, porque no e se, o e se do ansioso, ele é um e se catastrófico. Aqui a gente está propondo uma outra coisa, você imaginar coisas boas e coisas positivas. Eu tenho uma sugestão, que talvez vocês queiram experimentar aí também. Para cada e se negativo que você tem, e se der tudo errado, e se eu tiver uma crise de ansiedade amanhã, o que eu vou fazer? Pelo menos 5. Como seria se? É um exercício, porque a gente está falando aqui que tem que ter um treino. Então, para cada vez que você se pegar começando uma frase com esse e se negativo, experimente, senta. Se for o caso, pega um caderno, uma caneta, um papel qualquer, um lápis e coloca lá como seria se e coloca uma coisa positiva. Se tudo desse certo no final, se você se saísse bem, se as pessoas gostassem muito do que você está dizendo, se simplesmente mesmo se não tivesse crise de ansiedade nenhuma, se você conseguisse acordar calma e tranquila, treina isso todo dia, porque pro ansioso o e se ele vem muitas vezes, então você vai ter um campo de treinamento aí gigantesco, tá? E se comprometer, né? Porque é um comprometimento também que você precisa ter consigo mesma, de trocar esse nível de preocupações por planejamento. Toda vez que você está se preocupando, geralmente não houve um planejamento. Ou você planejou e continuou se preocupando a respeito do planejamento. Você já é o que a gente chama de faixa preta em preocupação. Você já é PhD, você já é mestre em ser preocupado. E em realmente como seria começar a prevenção através de um planejamento, né? E saber que as coisas têm um tempo, que trazer o futuro para cá, para aqui, agora, para o presente, isso você é faixa branca. Você é como se fosse um bebê, né? Num nível você já está PhD, já está mestre, no outro você está lá engatinhando. Então você precisa realmente adquirir duas coisas, paciência contigo mesmo, porque muitas vezes você vai sucumbir na sua tarefa, porque isso é muito grande, já é piloto automático, como a gente diz, então às vezes a gente é atropelado por nosso piloto automático, e além de paciência, persistência. Sim. Por isso que a Inês falou do treino.